Caríssimos participantes, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à sala virtual da Filipe Cittói Sociedade de Advogados, que mais uma vez se encontra convosco no âmbito do projeto Direito em Português. Para os que não sabem, o Direito em Português, como projeto, tem como objetivo trazer, principalmente para quem não entende de direito ou para quem não estudou direito, conteúdos de natureza jurídica, mas empregando uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais perceptível. Meu nome é Demétrio Manjate, sou advogado, sócio da Filipe Cittói Sociedade e Advogados. Queria, para uma melhor palestra, para um melhor evento, pedir a todos os participantes que mantenham os vossos microfones em mute, ou seja, desligados, que mantenham também as vossas câmaras desligadas. Para efeitos de colocação de questões, temos ou teremos disponível a zona do chat, poderão lá colocar as vossas questões. Por questões por constrangimentos de tempo, eventualmente não conseguiremos responder a todas as questões que foram colocadas, mas de tudo faremos para responder a pelo menos 5 questões. Hoje somos privilegiados porque temos conosco uma convidada muito especial, que é a doutora Tânia Watt. Alguns já devem conhecer a doutora Tânia Watt, é, para mim, a especialista moçambicana, advogada moçambicana, especialista em direito da família, embora ela, por ser muito modesta, eventualmente dirá que não. A doutora Tânia Denise Isaura Andrade Watt é advogada e docente universitária, leciona as disciplinas de introdução ao estudo do direito e direito da família, é licenciada pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, é mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É autora da obra Direito da Família, publicada em 2017 pela W Editora, foi diretora executiva da Ordem dos Advogados de Moçambique e vice-presidente da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica. Eu acrescentaria, a doutora Tânia Watt é muito boa pessoa, é muito simpática, e para mim ela já vem falando direito em português, porque temos acompanhado os conteúdos que partilha nas suas redes sociais, conteúdos muito simples sobre o direito da família. Doutora Tânia Watt, seja muito bem-vinda. O momento é seu. Hoje vai nos apresentar algumas curiosidades sobre a união de facto. Como é que está a doutora Tânia Watt? Eu estou muito bem, obrigada, Dr. Demétrio. Em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos boa tarde, cumprimentar o Dr. Demétrio, em particular por ter me convidado para esta sessão do Direito em Português e também, obviamente, parabenizar a Filipe Cittói Sociedade de Advogados por esta iniciativa. Realmente precisamos de mais plataformas em que possamos discutir estes problemas, mas numa vertente mais simples, de maior acessibilidade para os leigos, não é? Porque realmente existem algumas plataformas para os juristas, advogados, juízes e procuradores, mas não existem tantas plataformas para nós podermos divulgar aquilo que é informação de direito, mas de forma que seja realmente acessível para qualquer pessoa. Então, parabenizo a Filipe Cittói Advogados por esta iniciativa. Também cumprimentar todos aqui que nos acompanham, ou pelo Zoom, ou por via do Facebook, e dizer que realmente foi uma proposta interessante, é um tema que me interessa, e também é interessante olhar para o tema não numa perspectiva académica, mas numa perspectiva realmente de procurar informações e dá-las de forma muito simples e acessível. O título é então algumas curiosidades sobre a união de facto
e eu tentei fazer uma organização que permitisse, por um lado, olharmos para as curiosidades, fazendo perguntas e respostas sobre cada uma dessas particularidades. Quais são as questões que eu pretendia responder nesta sessão do Direito em Português? Primeiro, falar um bocadinho sobre a história da união de facto, dizer o que é a união de facto, quais são os tipos de união de facto que nós temos agora em termos legislativos, como é que se prova essa união de facto, quais são os efeitos pessoais da união de facto, quais são os efeitos patrimoniais da união de facto, como é que a união de facto cessa, não é? Como é que ela acaba. Além disso, quais são as vantagens e desvantagens da união de facto no geral e quais são as vantagens em particular da união de facto registada, também conhecida como atestada e reconhecida, e depois algumas considerações finais. Antes de eu iniciar com o primeiro ponto sobre estas curiosidades, é importante dar conta às pessoas que nos seguem, eu não sei se são todos não juristas, podem existir aqui também alguns juristas, que realmente é importante nós olharmos para as disciplinas do direito como disciplinas úteis e interessantes. Eu falo em particular do direito da família, porque é obviamente a área que me interessa mais, que por mais que nós decidamos, por exemplo, não termos nenhum companheiro, não temos um cônjuge, não temos filhos, continuamos mesmo assim a ter uma relação de profundidade e de intimidade com o direito da família. Por quê? Porque não somos pais, não somos marido e mulher, nem somos companheiros, pelo menos somos filhos, netos e bisnetos. Então, as relações de família são relações que nós não podemos afastar. Então, é importante não só compreender este direito, mas também perceber que, independentemente da nossa vontade, aquilo que lá está previsto na lei da família, que está previsto na lei das sucessões, terá sempre a aplicabilidade para a nossa situação. Ou em vida, através das relações jurídico-familiares, ou na morte, caso a gente morra e tenha alguma coisa tenha que ser partilhada. Então, é por causa disso que eu criei o projeto Deixe de Brincar de Família. Então, não deixem de seguir lá no Instagram, @tania.duarte. Mas a ideia desse projeto Deixe de Brincar de Família é exatamente transformar aquilo que juridicamente pode parecer complexo numa linguagem que possa ser acessível para todos que tenham interesse, obviamente, nessas mesmas matérias. Então, tendo dito isto, vou agora analisar cada um dos pontos que eu já referenciei no início. Então, vamos falar das curiosidades como se fossem perguntas e eu vou então apresentar as respostas e, obviamente, também apresentarei as respostas para as questões que me forem colocadas. Em primeiro lugar, nós falamos sobre a questão da história, não é? A primeira curiosidade é por que existe união de facto, não é? A pergunta seria por que existe união de facto. De facto, repetindo a expressão, a união de facto sempre existiu. Ela podia não ter a proteção legal, mas ela sempre existiu. Sempre existiram relações amorosas que não tinham qualquer selo do Estado, isto é, não tinham nenhum tipo de proteção do Estado. Então, elas sempre existiram. E é importante olhar por que razões é que esta união de facto sempre existiu e por que as pessoas optavam pela união de facto e não pelo casamento. Porque se nós sabemos que o casamento era protegido e a união de facto não era, por que as pessoas continuavam mesmo assim a relacionarem-se desta forma, não é? Desta forma mais informal? E nós vamos perceber que realmente o nosso legislador sempre foi um bocadinho adverso à ideia de reconhecer direitos desta união de facto. Agora temos alguns efeitos práticos que já são aplicáveis, mas de qualquer forma, em termos históricos, realmente foi um processo que demorou algum tempo e só na lei 10/2004 é que esta união de facto foi protegida. Mas ok, olhemos então por que as pessoas se unem de facto em vez de se casar. Então podem ser vários os motivos. Podem ser motivos sociais. Então imaginemos situações em que as pessoas tenham, por exemplo, uma diferença muito grande de idades e por causa da questão da reprovação social, elas prefiram não ter uma união tão pública como, por exemplo, a relação conjugal. Podem ser situações também de pessoas que tenham, por exemplo, uma religião diferente. Então, estão duas pessoas que têm religiões diferentes e ambas as famílias não aceitam esta relação como relação que deva existir. Então, elas preferem também encontrar-se numa posição de alguma descrição e acabam também não casando. Além destas questões, também podem existir questões como, por exemplo, as diferenças de classe social. Então, imaginemos que alguém tem um património muito elevado e outra pessoa é com um património um bocadinho mais reduzido e, por causa do falatório social, também acabariam não adotando o casamento como uma relação adequada para a sua situação. Então, podem existir várias situações
várias situações que estão muito associadas à questão da reprovação social. Às vezes as pessoas preferem se manter na descrição, não manifestando que estão numa relação, então mantêm-se nessa informalidade em vez de optarem pelo casamento. Outros motivos também podem existir, por exemplo, motivos de fórum económico. Este é geralmente aquele que os moçambicanos mais apresentam. Dizem que não têm dinheiro para casar. Então, eu não tenho dinheiro para casar, logo eu não vou casar. Como se o casamento fosse caro. De facto, o casamento não é caro. Vamos falar daquilo que são os custos na Conservatória do Registro Civil. Não são custos, são custos que a maior parte das pessoas pode arcar. Mas nós sabemos que socialmente ninguém se sente casado simplesmente indo ao Conservatório do Registro Civil com 2 testemunhas e celebrar ali a sua cerimónia matrimonial. As pessoas querem realmente, socialmente, demonstrarem que estão casadas, então precisam de uma festa com alguma pompa e alguma circunstância, então acabam adiando o processo do casamento até que tenham condições financeiras adequadas. Geralmente isto começa assim e as pessoas depois começam a acomodar esta relação e ficam numa relação de união de fato. Outras razões são relacionadas com questões de motivos legais. Ou porque estão à espera daquele período em que a pessoa não se pode casar logo depois do divórcio, que há um período que é preciso que as pessoas esperem para que possam casar, pode ser esse um dos motivos, ou também algumas circunstâncias particulares, como por exemplo, uma das partes está-se a divorciar, já se separou, no sentido de não estar a viver na mesma casa que o seu cônjuge, o seu marido ou a sua mulher, mas já quer começar a viver com esta nova pessoa, esta nova relação. Então, nessa situação, ela acaba começando a relação, mesmo não estando em união de facto, vamos verificar que quem está casado não pode estar em união de facto, mas começa a relação, por assim dizer, de uma forma informal, para que depois do divórcio eles possam ou continuar na união de facto ou eventualmente casar. Também podem ser por motivos ideológicos. Eu acho que isto é uma situação que é mais presente na geração mais jovem. Pessoas que não acreditam no carinho do Estado, não aceitam ou não consideram que o Estado deve ter alguma interferência ou alguma intervenção naquilo que são as relações íntimas, as relações conjugais. Então ele considera que não, eu não vou permitir que o Estado intervenha naquilo que é a minha decisão e por esse motivo eu vou criar a minha família fora daquilo que são os elementos protegidos na lei. E, por último, também podemos ter razões de fórum tradicional ou religioso. Nós sabemos, todos nós conhecemos alguém que casou ou pela via tradicional, isto é, através de um bolo e qualquer cerimónia que siga os usos e costumes locais, ou pela via religiosa, mas em nenhum momento transcreveu aquela informação para a Conservatória do Registro Civil. Isto é, celebraram aquela cerimónia tradicional ou cerimónia religiosa, mas em nenhum momento transcreveram aquela informação ou foram registrar essa informação na Conservatória do Registro Civil. Significa que estas relações não foram reconhecidas por lei, não foram reconhecidas pelo legislador, então elas não têm os efeitos jurídicos apropriados. Então, nessa situação, porque muitas vezes as pessoas consideram que para elas é mais importante a união perante Deus, a sua união perante a sua família e perante a sua comunidade, do que propriamente a união perante um ser estranho, que é o conservador do registro civil. Então, existem muitas pessoas que estarão nesta última categoria de motivos pelos quais as pessoas eventualmente acabem optando pela união de facto e não propriamente pelo casamento. E era importante referir isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas confundem, ficam com esta ideia de que realmente o casamento é caro, porque é isto que é veiculado muitas vezes através da comunicação social, mas nós sabemos, como juristas, que realmente a situação é muito mais simples, muito mais rápida e muito mais segura do que propriamente uma união de facto que tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos antes que possa produzir efeitos jurídicos. Muitos desses motivos se mantêm até hoje, podem existir eventualmente outros motivos que vocês podem depois elencar aí nos comentários, mas geralmente estes são os motivos que normalmente nós elencamos como os motivos que levam as pessoas a optarem pela união de facto. Obviamente que isto é o que acontecia previamente, isto é numa situação em que só existia essa situação de concubinato, não é? Uma relação fora da lei, não é? O concubinato era uma relação fora da lei, era uma relação informal, mas em 2004, com a aprovação da Lei 10/2004, o legislador resolveu acolher e proteger a união de facto dentro daquilo que é a lei da família. Então, não começou com uma proteção muito ampla,
foi bastante tímido na forma como iniciou a proteção da união de facto, dando conta que ela não estava ao nível do casamento, os efeitos jurídicos eram bem mais reduzidos do que as do casamento, então havia uma clara diferença e o legislador é muito claro sobre o que é uma coisa, o que é a outra, protegendo também de forma muito diferente uma e a outra. Então é importante dar conta disso, é importante dar conta de que efetivamente o legislador foi bastante tímido quando iniciou a proteção da união de facto. Obviamente que agora, atualmente, com a lei 22/2019, nós temos uma realidade completamente diferente. Temos uma união de facto que quase, não vamos dizer que é igual, mas que quase se nivela ao casamento e tenta, de alguma forma, produzir todos os efeitos jurídicos que, eventualmente, também o casamento produz. Então, quando nós falamos sobre então, a união de facto atual, com base na lei 22/2019, temos que ter em consideração que o legislador teve que, de alguma forma, dizer o que é isto a união de facto. Então, esta seria a segunda curiosidade. O que é isto a união de facto? Como é que nós podemos definir a união de facto? E o legislador foi não se preocupou muito em dar uma definição fechada, mas ele preocupou-se somente em dizer quais são os elementos que devem ser preenchidos para que exista a união de facto. Como nós estamos a falar para juristas, vamos olhar para isto como se fosse uma receita de bolo ou, eventualmente, um jogo de futebol. Nós sabemos que para que exista um bolo, não é? Para que nós tenhamos o bolo feito, existem processos que nós devemos seguir, existem elementos que nós temos que colocar naquele bolo. A mesma coisa com o jogo de futebol. Para nós termos o jogo de futebol obviamente, com todas as características do jogo de futebol, há um conjunto de elementos também que devem ser respeitados para que o jogo tenha validade. Então, a mesma coisa acontece com a união de facto. O legislador diz, olha, para que exista a união de facto é preciso que aconteça A, B, C e D, e só depois de estarem todos estes elementos reunidos é que nós teremos a união de facto. A mesma coisa acontece com o bolo. Só depois de juntarmos todos aqueles ingredientes é que teremos um bolo, ou quando é que nós cumprimos com todas aquelas regras do jogo é que teremos um jogo de futebol. Então, quais são esses elementos que o legislador considera que são válidos e devem ser considerados para efeitos de nós termos uma união de facto? O primeiro requisito, que geralmente é o mais simples de se alcançar, é as pessoas estarem numa relação amorosa. Porque as pessoas podem estar a viver juntas e não estarem numa relação amorosa. Então, é preciso que estejam numa relação amorosa. Segundo, é necessário não só que estejam numa relação amorosa, mas que estejam numa relação singular. E este é um ponto de interesse, porque tem-se discutido muito, principalmente aqui nas redes sociais, em particular no Facebook, a questão da poligamia como uma realidade que devia ser protegida pelo nosso legislador. Obviamente que não vou aqui entrar na questão de mérito, porque a poligamia tem as suas regras, tem as suas particularidades, devem ser respeitadas, e muita gente não sabe exatamente o que significa efetivamente a poligamia, que se desdobra então na monogamia e na poliandria. Poliginia, quando sejam um homem e várias mulheres, poliandria, quando sejam várias mulheres, poliginia, quando seja um homem com várias mulheres, e poliandria, quando seja uma mulher com vários homens. Mas não vou entrar aqui no mérito da questão da poligamia, se deve ou não deve ser aceito. O que eu queria clarificar é que a relação da união de facto deve ser sim. Então, imaginemos que um sujeito está com várias mulheres vivendo 10 dias numa casa, 10 dias na outra, 10 dias na outra. Se nós conseguimos provar que existe essa situação, não estamos perante uma relação de união de facto. Por quê? Porque não existe a singularidade, não existe uma relação única ou exclusiva. O terceiro ponto também que deve ser considerado é também que o nosso legislador não permite que as pessoas de sexo igual possam se unir de facto. Também não se podem casar, mas também não se podem unir de facto. Então, só se permite que exista uma relação de união de facto quando as partes tenham sexo diferente. O quarto ponto que deve ser considerado é que tem que ser uma relação estável. Não pode ser um mero namoro, não pode ser uma relação com muitas separações. Então, obviamente que todos os casais se separam, ou se zangam pelo menos, não é? Isso também acontece no casamento. E, obviamente, quando as pessoas se zangam no casamento, não deixamos de ter casamento. Só deixamos de ter casamento ou quando uma das partes morra ou quando elas se divorciem. Na união, de facto, essa questão da estabilidade deve ser considerada com muito cuidado. Obviamente, estamos a dizer que as pessoas nunca se vão separar ou, eventualmente, tenham uma zanga e fiquem alguns dias separados. O importante para o legislador é que esta não seja uma separação que, de alguma forma, afaste a característica da estabilidade. Não é? Agora, se as pessoas estão constantemente 10 dias no mês, 10 dias no outro, 10 dias no outro, 5 dias no outro, obviamente que aí não há estabilidade. Não é? Então, também não estamos perante uma união de facto. Depois, é necessário que as pessoas residam sob o mesmo teto. E quando nós dizemos residir sob o mesmo teto, não é simplesmente viver sob o mesmo teto. É preciso que elas vivam,
sobre o mesmo teto, isto é, partilhem a residência. É necessário não só que elas partilhem a residência, mas também que tenham algum grau de contribuição para aquilo que são as despesas domésticas. Quando falo de contribuição, não é que tenha que ser uma contribuição igual, mas a ideia é que elas estejam em comunhão, isto é, elas fazem um plano, elas têm as despesas para pagar conjuntamente, elas organizam a vida delas tendo em conta os interesses de uma da outra, então que elas tenham uma relação realmente de proximidade e que exista plena comunhão, incluindo a partilha de refeições e também a partilha de despesas. E, em terceiro ponto, também tem que ter a partilha de cama. Então, não adianta somente ter a partilha de refeições, por exemplo, ou viverem sob o mesmo teto, mas não tem a partilha de cama. Então, a questão da coabitação tem esses três elementos: partilhar a casa, partilhar a mesa e partilhar também a cama. E, além deste ponto, e para terminar, sobre a questão dos requisitos, é necessário, obviamente, que esta união, por causa da questão da estabilidade, que ela dure pelo menos há 3 anos. Pelo menos. Pode durar 5, 10, 20 anos, mas pelo menos tem que durar há 3 anos. Esta é uma grande alteração relativamente à lei anterior, que também só estabelecia 1 ano para realmente se verificar. E por último, agora sim por último, nós temos um outro requisito, que é a questão da liberdade para casar. O que é que eu posso dizer relativamente a isso? Só pode estar unido de facto, isto é, só pode estar em união de facto, quem também pudesse casar. Se a pessoa está de alguma forma proibida de casar, seja por que razão for, também estará proibida de estar em união de facto. Vamos dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que tenha menos de 18 anos, agora temos esta polémica toda envolvendo esta menina menor, que se diz que esteve em 4 lares, por aqui entre aspas, mas ela não tem capacidade para estar nem na união, não pode casar, então também não pode estar em união de facto. Então, obviamente, aí temos que olhar para a questão das uniões prematuras, mas não é a temática da nossa live. Mas estava eu a dizer que é importante, então, que, efetivamente, elas tenham liberdade para casar. Só quem tem liberdade para casar é que pode estar em união de facto. Então, temos que olhar para a idade, só podem estar em união de facto quem tiver mais de 18 anos, quem não estiver casado, mesmo que esteja separado, se não estiver divorciado, não estará em união de facto. Só pode estar em união de facto quem, efetivamente, não tenha nenhuma, alguma demência notória, algum grau de desequilíbrio mental. Também não poderá estar em união de facto quem tenha uma outra união de facto devidamente atestada. Também não pode estar em união de facto as pessoas que tenham alguma relação de parentesco, por exemplo, pai com os seus filhos, pais com os irmãos, netos e avós. Também não pode estar em união de facto, por exemplo, sogros e noras, genros e sogras, padrastos, enteadas, e assim consecutivamente. Então, algumas relações são proibidas ou melhor, existe proibição para casar, então, por consequência, também existe proibição para unirem-se de facto. Então, existem muitos impedimentos que muitas vezes as pessoas não têm consciência que existem e quando querem registrar a união de facto pela via judicial, por exemplo, acabam descobrindo que afinal havia algum impedimento. E havendo algum impedimento, não se produzem os efeitos jurídicos que as pessoas querem garantir através do seu pedido no tribunal. Então, estes são os requisitos da união de facto, isto é, todos eles devem estar cumpridos. Então, como eu disse, olhamos para este exemplo como um bolo. Então, só depois que nós temos todos esses ingredientes preenchidos, isso é, todos eles colocados no mesmo recipiente, tendo mexido muito bem, tendo garantido que são todos bem homogéneos, é que nós podemos dizer que estamos em união de facto. Faltando qualquer um deles, não estamos em união de facto. Então, podemos ter todos eles, mas se as pessoas estão juntas pelo menos há 2 anos, há menos de 3 anos, então não temos união de facto. Agora, aqui uma ressalva. Obviamente que existem direitos que foram previamente protegidos. Então, imaginemos que a lei entrou em vigor no início de 2020 e alguém já estava em união de facto, estava numa relação, não tinha reconhecido a união de facto, mas estava pelo menos há 1 ano a coabitar com determinada pessoa. Obviamente que no âmbito da lei antiga existe um artigo para isso, no âmbito da lei antiga esta união de facto já existia, então ela não pode reconhecer mesmo sem ter que esperar os 3 anos para poder reconhecer essa união de facto. Esta é uma ressalva que eu faço. Então, estes são os requisitos da união de facto. Então, sempre que tiverem que analisar a vossa própria relação, a vossa própria situação, devem analisar. Será que eu preenchi cada um desses requisitos? Será que eu cumpri com cada um desses requisitos que estão aí previstos na lei? Só depois disso é que podem afirmar de forma clara e podem, efetivamente, pedir todos os direitos que são consequência dessa união de facto.
Passando para a terceira curiosidade, ou a terceira pergunta, é saber quais são os tipos de união de facto que nós temos agora. Porque na lei anterior não existia um tipo de união de facto, só existia uma, que era a união de facto informal. Mas agora o legislador criou modalidades de união de facto. Nós temos tipos diferentes de união de facto. Nós temos a união de facto, tal como existia anteriormente, aquela união de facto informal, em que as pessoas não reconheceram essa união de facto, elas continuam a viver conjuntamente, mas em nenhum momento pediam o reconhecimento dessa união de facto. Ou temos também a união de facto agora que nós podemos chamar de união de facto reconhecida, algumas outras pessoas chamam de união de facto atestada ou a união de facto registada. Qualquer uma das expressões são válidas, qualquer uma delas significam a mesma coisa. Então nós temos a possibilidade de ter uma união de facto reconhecida. Então aqui entramos num conteúdo específico, que é como é que eu posso reconhecer a minha união de facto? Como é que eu posso reconhecer a minha união de facto? E aí é importante ter em conta que a união de facto ela pode ser reconhecida por diversas formas, nem sempre a mesma forma, nem sempre será usada a mesma forma de reconhecimento da união de facto. Então, quando nós falamos sobre o reconhecimento da união de facto, nós damos conta de que ela pode ser reconhecida ou pela via administrativa ou pode ser reconhecida pela via judicial. Quando é que eu posso reconhecer a minha união de facto pela via administrativa? Em qualquer situação. Mas qual é a particularidade? Eu só posso reconhecer a união de facto pela via administrativa se eu estiver de acordo, isto é, se ambas as pessoas que estão unidas de facto estiverem de acordo. Então não adianta a mulher ir reconhecer sozinha administrativamente a união de facto, nem adianta o homem ir sozinho reconhecer a união de facto de forma isolada. Eles têm que estar os dois de acordo e dirigem-se então à autoridade administrativa para solicitar o reconhecimento dessa mesma união de facto. Então, como é que ele fará este pedido de reconhecimento? Ele vai juntar a documentação que a autoridade administrativa vai solicitar e vai pedir o devido reconhecimento, dando conta de quando é que esta união de facto começou. Okay? A partir do momento que ele tem a informação que a autoridade administrativa vai lhe passar, ele remete aquela informação para a Conservatória do Registro Civil, que vai então atestar aquela união de facto e vai emitir um documento que diz lá que as pessoas estão em união de facto. Este é o reconhecimento pela via administrativa. Primeiro a autoridade administrativa, depois repassa essa informação para a Conservatória do Registro Civil, que fará vai atestar esta união de facto. Por que é importante? Podem perguntar, mas por que é importante? Se eu posso reconhecer pela via administrativa, por que eu tenho que ir para a Conservatória do Registro Civil? Repare, quem tem informações sobre se as pessoas são parentes ou não, se ela tem algum grau de relação de afinidade, se é sobre nora ou padrasto e enteada, quem traz essa informação será a Conservatória do Registro Civil. A autoridade administrativa não tem acesso a essa informação. Então, não basta somente que a autoridade administrativa declare que existe união de facto, é necessário que exista um órgão competente que vai lá confirmar se realmente as pessoas podem ou não podem estar em união de facto. Então, esta é a primeira forma de reconhecer a união de facto. Como eu disse, temos a união de facto informal e temos a união de facto reconhecida, registada ou atestada. Então, primeiro, a união de facto reconhecida pela via administrativa e naquelas situações em que as partes não estão de acordo, naquela parte em que as partes não estão de acordo, mas mesmo assim uma delas pretenda garantir o reconhecimento dessa união de facto, qual é a via que lhe restará? A via judicial. Então, ela poderá interpor uma ação judicial a pedir que o tribunal declare que existe união de facto. Então, são essas duas vias. Ou mantêm-se na informalidade da união de facto, não pedem o reconhecimento desta união de facto, ou, eventualmente, pedem, não estão de acordo quanto à questão desse reconhecimento, então vão pela via, pela via judicial e, caso estejam de acordo, pela via administrativa. Então, estas são as modalidades da união de facto, a formal e a informal. A informal é aquela que não está registrada e a formal é aquela que está ou reconhecida pela via administrativa ou pela via judicial. A quarta curiosidade ou pergunta seria, como é que eu provo? Então, se eu tenho que ir pela via administrativa, se eu tenho que ir pela via judicial, como é que eu provo que estou em união de facto? Qualquer prova pode ser, desde que seja uma prova admissível por lei, pode ser considerada. Mas, geralmente, quais são as provas que vocês poderiam utilizar? A prova testemunhal, porque há sempre alguém que acompanhou a vossa relação, não é? Estou aqui a falar para quem tenha estado em união de facto, esteja em união de facto, ou eventualmente queira um dia estar em união de facto. Então, alguém acompanhou esta relação.
nem que não seja a família, os amigos, se calhar até fizeram alguma celebração tradicional sem terem registrado, então tem aí as provas, tem fotos que podem deixar que a partir daquele momento começaram a viver juntos, podem ter contas conjuntas no banco, podem ter declarado algum tipo de imposto conjuntamente também. Então, todas as provas que puderem ser utilizadas devem ser utilizadas. Testemunhas, fotos, contas bancárias, pagamento de impostos e outras que ocorrer, desde o momento que sejam até e-mails, cartas e mensagens, podem ser consideradas para reforçar esta prova da existência da união de fato. Então, é importante para quem esteja, por exemplo, a começar uma união de fato e o faça por uma questão de querer, isto é, há quem começa a viver, quer casar, mas ao mesmo tempo não está a conseguir resolver esta parte de avançar para o casamento, mas quem esteja a começar a viver, é importante que registre a partir de que dia é que começou essa união de facto, porque aí a partir desse momento há um conjunto de informações que vão ficar mais claras lá para o final, se eventualmente ele precisar de provar. E podem perguntar, mas Tânia, você está a dizer que as pessoas vão se separar se eles estão em união de facto? Não, mas todos nós sabemos que o casamento termina por duas vias, ou pela morte ou pelo divórcio. A mesma coisa acontece com a união de facto, ou vai terminar com a separação ou eventualmente vai terminar pela morte. Então, em algum momento da nossa vida, teremos que ter a certeza de que temos a informação organizada para efeitos de garantir a situação de podermos provar quando é que começou, porque vamos criar aqui questões muitas vezes relacionadas com questões de fórum patrimonial. Então, esta é a questão da prova. Vamos então a uma quinta curiosidade, que é saber um bocadinho quais são os efeitos pessoais da união de fato. Os efeitos pessoais da união de fato são basicamente os mesmos que os efeitos pessoais do casamento. Então, há o dever de fidelidade, o dever de lealdade, o dever de solidariedade, isto é, a partir do momento que essas duas pessoas se unem e estão em comunhão plena de vida, elas devem ser solidárias uma com a outra, principalmente em momentos de maior dificuldade, não é? Porque quando as coisas estão muito bem, a solidariedade muitas vezes não é solicitada, mas em momentos mais complicados, esses são os momentos em que efetivamente a união de facto, a solidariedade deve ser chamada. Também é o dever da assistência, não só assistência a nível emocional, a nível moral, mas também assistência a nível monetário. Então, a partir do momento que as pessoas estão em união de fato, ambas devem contribuir para aquilo que é a sustentabilidade daquela família que se criou. Agora, obviamente, podem não contribuir nos mesmos termos, ou porque concordaram em não contribuir nos mesmos termos, ou porque não têm capacidade para contribuir nos mesmos termos. Mas, de qualquer forma, os dois devem contribuir dentro das suas capacidades e dentro das circunstâncias que combinaram com o seu companheiro ou com o seu parceiro. Além disso, temos também a questão de olharmos para todos os deveres. Eu estava a dizer fidelidade, lealdade, respeito, solidariedade, a assistência, a questão da presunção de maternidade, de paternidade também se aplica aqui para a união de facto, a questão da obrigação da coabitação, não é? Porque as pessoas têm que habitar sobre o mesmo espaço, além de outros efeitos que vocês vão encontrando em outras leis, por exemplo, a lei do trabalho, vocês podem pedir, por exemplo, férias conjuntas, se estiverem no mesmo local de trabalho, podem eventualmente pedir para dispensa para poderem acompanhar o seu parceiro, o seu companheiro em eventuais consultas médicas, etc, etc, etc. Então, são muitos efeitos que resultam, efeitos pessoais que resultam do casamento. Mas, de qualquer forma, é importante salientar que todos esses efeitos estão sobre o mesmo guarda-chuva, que é a questão da igualdade. Então, todos os efeitos, eles se baseiam na igualdade. E podem dizer, mas Tânia, por que é necessário referir que se baseia na questão da igualdade? Porque já tivemos lei anterior, não é? Já tivemos lei anterior, em que existia esta desigualdade entre homem e mulher, e cada um deles tinha funções específicas. Agora, não está-se a dizer que os homens e as mulheres vão ter exatamente as mesmas funções, mas recomenda-se que as partes negociem qual será a função de um e qual será a função de outro. Então, com base nesta negociação, no princípio de que as partes estão as duas a participar de forma igual naquela negociação, isto é, não há ninguém com uma vantagem sobre a outra pessoa, elas possam chegar a acordo que podem decidir que, olha, a mulher fica em casa, não tem que trabalhar, fica a cuidar da casa ou eventualmente do seu marido, podem decidir que é o contrário, o homem que fica em casa, então ele que fica a tratar das coisas, não será muito provável que aconteça isso em Moçambique, mas em outros países já acontece muito. Então, é uma questão de negociação. Mesmo a questão da contribuição para a vida familiar. Tem que sentar os companheiros, tal como
as pessoas que estejam casadas vão sentar e vão negociar. Ok, eu ganho isto, tu ganhas aquilo. Com quanto é que cada um de nós vai contribuir para a vida familiar, para as despesas familiares? Coisas... Quando existe necessidade de tratar uma documentação, participar de uma reunião, quem é que vai ser o representante da família? Quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer o governo do lar? Quem é que vai tratar das compras mensais? Quem vai tratar da questão da relação com as empregadas domésticas? Tudo isto pode ser negociado nos termos em que as partes acharam que é mais adequado e mais confortável para os dois. Então, o que a lei quer não é fixar qual deve ser o comportamento dos dois companheiros, mas quer fixar que devem, pelo menos, conversar sobre esta matéria e decidirem realmente qual é o modelo que é mais apropriado para cada relação. Então, estes são alguns dos efeitos pessoais da união de facto. Alguns, como eu disse, podem ser muito mais do que esses, mas estes são aqueles que normalmente são mais pertinentes quando se esteja a negociar os termos ou, eventualmente, quando se esteja já a terminar esta mesma união de facto. Então, vamos agora falar sobre os efeitos patrimoniais. Então, seria a sexta curiosidade. Quais são os efeitos, então, da união de facto? Os efeitos patrimoniais, aquilo que, de alguma forma, tem relação com a parte financeira do casal. O ponto de partida, que deve ficar claro para todos que estão aqui a participar, é que o regime de bens que se aplica à união de facto é o regime de comunhão de adquiridos. O regime que se aplica é o de comunhão de adquiridos. E não existe possibilidade de mudar isto na união de facto. Mesmo que seja uma união de facto reconhecida, isto é, pela via administrativa ou pela via judicial, as partes não podem modificar esta realidade. O regime que vai se aplicar à união de facto será sempre o regime de comunhão de adquiridos. O que significa este regime de comunhão de adquiridos? O regime de comunhão de adquiridos diz que existem um conjunto de património, um conjunto de bens, que são bens próprios, e outro conjunto de bens que são bens. Nós costumamos dizer que é um regime equilibrado. Porque, por um lado, não é um regime de comunhão geral de bens, que basicamente só tem bens comuns, mas também não é um regime de separação de bens, também só tem bens próprios. É um regime que tem características dos dois, não é? dos dois opostos. Então, no regime de comunhão geral de bens, no regime de comunhão de adquiridos, no regime de comunhão de adquiridos, que é o aplicável à união de facto, nós temos então bens próprios e temos bens comuns. E os bens comuns, regra geral, são aqueles que vão ser adquiridos depois do início da união de facto. Então, esses bens serão bens comuns. E serão bens próprios, aqueles que tiverem sido adquiridos antes do início da união de facto. Eu digo regra geral, porque existem algumas exceções, não vou abordar todas elas, porque realmente não teríamos tempo para isso, mas o que é importante que fique claro para cada um de vós é que realmente existem bens comuns e existem bens próprios. Então, bens comuns serão aqueles que serão adquiridos normalmente no decurso da união de facto, né, durante a união de facto, e os bens próprios serão aqueles que tiverem sido adquiridos antes da união de facto. E é importante olhar para esta questão porque, obviamente, há um conjunto de elementos que vão ter que ser analisados no decurso da união de facto ou, eventualmente, no fim da união de facto. Saber de quem é o bem. Se o bem imaginemos que o bem foi adquirido durante a união de facto, mas é resultado da venda de um bem próprio. Este bem já não será bem comum, apesar de ter sido adquirido durante a união de facto, porque é resultado de venda de um bem que foi adquirido antes da união de facto. Então, estes pontos devem estar muito claros para as partes envolvidas nesta união de facto. O que vai ser nosso? No fundo, é saber o que é nosso, o que é teu e o que é teu. O que é de A, o que é de B, o que é de A e B conjuntamente. Então, é importante olhar para esta questão. Há algumas particularidades que eu gostaria de deixar aqui como curiosidades. É que, por exemplo, no regime de comunhão de adquiridos, os salários são bem comum, não são bem próprio. Ok? Os salários são bem comum. Outra particularidade que eu também gostaria de deixar aqui, com todas as consequências que isto pode ter na vida de algumas pessoas, é que apesar de, por exemplo, se eu adquirir um imóvel antes da união de facto, esse bem ser um bem próprio meu, se eu arrendar este imóvel, os frutos, isto é, as rendas, não são bens próprios, mas são bens comuns. Enquanto eu estiver casada, desculpem, enquanto eu estiver em união de facto, não quero falar da união de facto, enquanto eu estiver em união de facto, estiver a arrendar um apartamento que seja meu, porque adquiri antes do casamento, aquelas rendas, elas são bem comum. O que continua bem próprio é o próprio apartamento, mas as rendas serão bem comum. Essas são duas curiosidades que às vezes muita gente não sabe e muitas vezes não existe. Porque, obviamente, que aquelas rendas
a intenção do legislador é que elas contribuam para aquilo que é o dia a dia daquele casal, contribuam eventualmente para pagamento de despesas, e às vezes é uma renda que pode de alguma forma ser a resolução para todas as questões financeiras diárias e cotidianas daqueles companheiros. Então, esses dois bens são bens comuns. Além da questão dos salários e a questão dos frutos, não é? Isto é, das rendas, é preciso também olhar para a questão das dívidas. É preciso ter muito cuidado com esta questão. Muitas vezes nós pensamos, porque a lei permite que cada um de nós possa contrair as dívidas que quiser, muitas vezes nós achamos que nós não somos responsáveis pela dívida do nosso companheiro. Mas não é assim tão linear. Depende daquilo que se pretende fazer com aquele dinheiro. Se a parte que contraiu a dívida provar que ela contraiu aquela dívida para benefício do casal, para benefício dos unidos de facto, essa dívida será uma dívida comum. Então não basta somente dizer, não, a pessoa está a contrair a dívida, eu não entro naquele assunto, porque muitas vezes o banco não saberá que a pessoa está em união de facto. O banco não saberá, porque vamos perceber daqui a pouco que não existe estado civil de unido de facto. Existe ou solteiro, ou casado, ou viúvo, ou solteiro, casado ou viúvo. Não existe no BI a referência unido de facto. Então, o banco muitas vezes não saberá que existe uma união de facto. E como não sabe que existe uma união de facto, não vai pedir o consentimento do outro cônjuge, não vai pedir que o outro cônjuge venha assinar os documentos conjuntamente. A pessoa fica tranquila, estou em união de facto, então eu também não assinei aqueles documentos, logo aquela dívida não é minha. Cuidado de terem que pagar dívidas que vocês vão conhecer somente quando estiverem no momento da separação ou, eventualmente, no caso do vosso parceiro ou vossa parceira acabar falecendo. Então, é importante esta questão das dívidas também. E a questão da revolução do poder parental, que falámos sobre isso, não falamos sobre isso, sobre a questão da presunção da paternidade e da maternidade, mas obviamente que quando as pessoas estão em união de facto, as pessoas devem exercer conjuntamente o seu poder sobre as crianças, isto é, devem os dois conjuntamente educar, instruir, cuidar da saúde, etc, 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 e devem também têm os dois também a obrigação de contribuir para as despesas daquelas crianças. Então, até aqui, falámos sobre a questão dos efeitos patrimoniais do casamento. Tenho a certeza que vão existir aqui muitas perguntas sobre esta matéria em particular, e só para terminar os efeitos pessoais da união de facto, temos os efeitos sucessórios. Se calhar são os efeitos mais comentados agora, porque antes a união de facto sequer era reconhecida como relação jurídica familiar, desculpa a expressão técnica, não era reconhecida como família, estava numa posição abaixo de uma relação familiar, como a questão do casamento, mas a partir do momento em que esta nova lei foi aprovada em 2019 e a lei das sucessões também foi aprovada em 2019, ela passa a ter uma categoria também de família. Então ela está no mesmo, pode não ter os mesmos efeitos, todos os efeitos do casamento, mas está numa posição quase de igualdade relativamente ao casamento. E se na lei da família nós ainda encontramos algumas diferenças entre o casamento e a união de facto, na lei das sucessões não existe qualquer diferença. Pessoa casada ou unida de facto tem exatamente os mesmos direitos, sem qualquer diferença. Então, na lei das sucessões não há qualquer tipo de diferença entre o unido de facto e a pessoa que esteja casada. Então, aqueles direitos que o casado tem, o unido de facto também tem. Então, ele passa também a ser herdeiro, tal como as pessoas casadas. E para avançar para a sétima curiosidade, faltam aqui 3 curiosidades, para faltarmos para a sétima curiosidade, que é a questão do fim da união de facto. E aqui está uma parte sensível da união de facto que distingue da relação de casamento. O fim da união de facto é bastante simples. A pessoa decide, ou já não quer estar na união de facto, sai de casa, desaparece, acabou a união. Se for uma união informal. Se for uma união formal, imaginemos que a pessoa pediu reconhecimento pela via administrativa, ele sozinho ou ela sozinha pode ir à autoridade administrativa, levar o documento que reconhecia a união de facto e dizer que a partir de agora eu já não quero estar na união de facto e declarar a partir de quando é que a relação acabou. E assim termina. Ele tem o documento, o outro pode nem saber, a outra parte, o outro companheiro ou a outra companheira, pode até nem saber que a outra pessoa foi lá à autoridade administrativa e pediu para cessar os efeitos da união de facto e que foi para a Conservatória do Registro Civil dizer a mesma coisa. Não é obrigatório nem que a autoridade administrativa, nem que a Conservatória do Registro Civil declare que efetivamente alguém lá foi e disse que já não quer estar em união de facto. E esta questão é uma questão que vai, de alguma forma, choca, não é? Choca quem não conhece a figura e pode eventualmente criar alguns desabores e alguns
movimentos no seio dos unidos de facto. O outro ponto que é importante falar sobre o termo da união de facto é que além na informal, a pessoa simplesmente decide que já não quer estar lá, na administrativa vai lá à unidade administrativa e à conservatória do registro civil e declara que lá não quer estar, pode ir pela via judicial, também pedir o reconhecimento e a dissolução da união de facto, mas há, obviamente, um conjunto de elementos que devem ser discutidos após o término. O término pode ser diverso, mas é preciso saber qual é o património comum e como é que este património vai ser dividido, se é necessário alimentar ou não alimentar o outro companheiro, porque é um direito que esta pessoa tem se quer ser, de ser alimentada, isto é, se tiver uma situação de pobreza extrema, uma posição de impossibilidade de poder prover por si própria, isto é, a pessoa está doente, então não pode se alimentar, não tem capacidade para produzir, para se alimentar, ou eventualmente situações tão simples como estas. Eles acordaram no início da relação que uma das pessoas não ia trabalhar, então obviamente que esta pessoa, para que ela possa retomar para o mercado de trabalho, ela precisa de tempo. Então durante aquele tempo, esta pessoa também pode pedir alimentos. Então, além da questão da divisão da coisa comum, tem esta possibilidade da necessidade ou a possibilidade da necessidade de pagar alimentos. Além disso, tem a questão das dívidas, é preciso resolver esta questão, saber qual é o património que vai pagar as dívidas, será que é uma dívida só de um deles, ou será que é uma dívida que os dois têm a responsabilidade de pagar? É necessário também falar sobre a questão da redução do poder parental, porque a partir do momento que eles estão em casas separadas, se têm crianças em comum, é preciso saber com quem ficam as crianças, não é? E quem não fica com as crianças deve, de alguma forma, contribuir para as despesas também destas crianças. E não quase para terminar, mas quase para terminar, já estou a falar há muito tempo, é necessário olhar para a questão das vantagens e desvantagens da união de facto. E aqui chega aquela altura em que eu sinto-me sempre muito constrangida, porque não quero que me rotulem como uma pessoa que é contra a união de facto, mas me rotulem como alguém que tem que chamar a atenção para as pessoas dos problemas que a união de facto pode eventualmente trazer. Primeiro, vantagens eu não vejo particularmente nenhuma. Se calhar depois podem aí colocar nos comentários se encontram alguma vantagem para a união de facto. Eu não vejo particularmente nenhuma vantagem para a união de facto. Não estou a dizer que não está protegida, estou a dizer que quando nós falamos de vantagem, falamos de alguma coisa que seja melhor na união de facto do que no casamento. Então, estou a dizer que não existe um elemento que seja melhor na união de facto do que no casamento. Então vou referir algumas das desvantagens que podem de alguma forma serem consideradas por vós. Primeiro, a união de facto não gera estado civil de unido de facto. Então, apesar de eu, imaginemos, optar por reconhecer a união de facto através do registro, através da autoridade administrativa, conservatória do registro civil ou até através do tribunal, eu tenho um documento escrito que me diz que eu estou em união de facto, mas o meu estado civil não muda. Então, quem era solteiro antes da união de facto continua a ser solteiro no BI. Quem era casado antes da união de facto continua a ser casado, não, obviamente, está divorciado. Quem era divorciado continua a ser divorciado, quem era viúvo também continua a ser viúvo. São esses possíveis estados civis possíveis no BI, ou solteiro, ou casado, ou divorciado, ou viúvo. Obviamente, casado não vai continuar a ser, porque estará divorciado. Se não estiver divorciado, também não poderá estar em união de facto, mas pelo menos um dos outros 3 estados civis serão possíveis. Então, não existe estado civil de união de facto. Outro ponto que pode ser interessante para algumas pessoas é que na união de facto não é possível adotar o apelido do outro companheiro. Eu não posso adotar o apelido do meu companheiro de união de facto. Então, também pode ser considerada uma desvantagem. Terceira desvantagem que eu considero que é de extrema importância e é a questão da impossibilidade de escolher o regime de bens. Contrariamente àquilo que acontece no casamento, em que as pessoas podem negociar os termos, até podem alterar alguns dos regimes de bens para ir de acordo à sua situação concreta, na união de facto a pessoa não tem capacidade de escolha. Basta que a pessoa esteja na união de facto para estar automaticamente sob o regime de comunhão de adquiridos. Outra questão é que, regra geral, a união de facto não é impedimento para casamento. Regra geral, a união de facto não é impedimento para casamento. Quando é que a união de facto é impedimento para casamento? A união de facto é impedimento para casamento quando a união de facto tenha sido reconhecida, ok? Na situação em que a união de facto é reconhecida, ela é impedimento para casamento. Mas eu tenho que chamar a atenção para as pessoas que nos seguem nesta live, que apesar de ser impedimento para casamento, lembra-se daquilo que eu disse, que para eu acabar a união de facto, para eu terminar, para eu cessar a união de facto, basta que eu vá à autoridade administrativa, diga isto,
depois vai registrar essa informação na Conservatória do Registro Civil. Então, não é um processo complicado de se extinguir, não é um processo complicado de terminar. A qualquer momento eu posso sozinha, apesar de terem-me obrigado a ir com o meu parceiro para ir reconhecer a união de facto, porque só assim pela via administrativa é possível, para a questão da dissolução dessa união de facto, não nos obrigam a ir os dois. Qualquer um de nós pode ir e dissolver esta união de facto. Então, isto pode parecer, à partida, que resolve alguns problemas e que cria algum grau de segurança, mas depois temos essa questão de que qualquer um deles pode chegar lá e dizer que já não quer estar, pedir a documentação e já está resolvida a sua situação. Então, eu acho que isso é uma das grandes desvantagens, até porque a inserção da união de facto reconhecida como impedimento para casamento é resultado daquela história que nós já conhecemos, daquela história antiga, acho que de há 15 anos atrás, de uma mulher que passou a roupa do seu marido, preparou o seu fato para ele casar com uma outra pessoa. Ela, obviamente, não sabia. E naquela altura não havia nem qualquer tipo de união de facto que fosse impedimento para casamento. Então podemos voltar a ter este tipo de situação. Não estamos, mesmo com uma união de facto reconhecida, não estamos em impossibilidades de ter esta situação a suceder. E outra questão que eu também acho que é uma grande desvantagem é, enquanto o casamento produz efeitos imediatos, a pessoa casou, a partir daquele momento todos os efeitos se produziram, na união de facto é preciso esperar 3 anos para poder pedir o reconhecimento dessa união de facto e eventualmente se produzirem os efeitos jurídicos. Até aos 3 anos, nada poderá ser feito. Então, se vocês terminarem a relação 2 anos, com 2 anos e 9 meses, 2 anos e 11 meses, passarão a não ter a possibilidade de eventualmente terem esta união de facto reconhecida e produzirem-se os efeitos jurídicos. E só para terminar, 2 pontos só para terminar. Eu estou muito ansioso, que eu estou a falar há muito tempo, mas uma das questões que eu devo colocar é que existem algumas vantagens específicas para a união de facto reconhecida. Não posso só dizer que só são desvantagens. Para a união de facto reconhecida, temos algumas vantagens. A primeira vantagem é, evidentemente, esta possibilidade de ser impedimento para casamento. De qualquer forma, existe essa possibilidade. A segunda vantagem é que, pelo menos, as partes estão claras sobre o facto de estarem numa união de facto. Então, dá alguma segurança para ambas as partes, sabem? Vão lá declarar não só que estão em união de facto, mas também vão declarar a partir de quando é que elas estão em união de facto. Este é um ponto importante. Não basta somente declarar que estão, mas declarar a partir de quando. Por que é importante declarar a partir de quando? Porque a partir do momento que eu sei quando é que começou aquela união de facto, eu consigo calcular e verificar quais são os bens próprios e quais são os bens. Outra vantagem da união de facto reconhecida é a questão da aquisição da nacionalidade. Em alguns países, por exemplo, Portugal, muita gente tem adotado esse sistema. Em vez de se casarem, preferem unir-se de facto, porque na união de facto, por exemplo, chegar à unidade administrativa ou à Conservatória do Registro Civil e declararem que estão há mais de 5 anos. E a partir do momento que declaram isto, lá tem um documento, isto já serve para pedirem, por exemplo, a nacionalidade portuguesa, caso tenham um parceiro ou uma parceira que seja português. Eu estou a falar da realidade que eu conheço, outras podem existir. E podem perguntar, mas por que é vantajoso a união de facto e não casamento? Porque se a pessoa casar, tinha que esperar por 5 anos para poder pedir essa nacionalidade. E a última vantagem que eu vejo é que, em caso de morte, esta situação do reconhecimento da união de facto deixa o seu companheiro ou companheira organizada e tranquila. Porque imaginemos, a pessoa tem uma união de facto informal, um deles morre. Este parceiro ou parceira que sobreviveu ainda tem primeiro que reconhecer a união de facto para depois pedir aquilo que é seu por direito. Então, realmente isto complica muito a vida da pessoa. A pessoa está ali, já está num momento muito sensível e ainda tem que estar a fazer todo este malabarismo para poder exigir aquilo que é seu, não é? Porque metade do património que tiver adquirido durante a união de facto será dela ou dele. E quanto à questão de notas finais, mesmo para terminar, que eu gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham, é que não existe prazo para reconhecimento da união de facto. Não existe prazo. Então, a pessoa até pode já estar casada com uma outra pessoa. Se a pessoa tiver provas de que esteve em união de facto, pode pedir o reconhecimento, não para voltar a estar numa relação com aquela pessoa, mas para pedir que seja pago aquilo que eventualmente seja parte do património comum. Então, imaginemos que a pessoa, há 10 anos atrás, estava em união de facto, separou-se. E na ansiedade, estava numa situação de stress, acabou não tendo o cuidado de exigir aquilo que era seu, metade do património conjunto. A pessoa, entretanto, casou com uma outra terceira pessoa. Essa terceira pessoa casou-se, obviamente,
o parceiro casou com uma outra pessoa. Daqui a 10 anos eu ainda posso pedir o reconhecimento desta união de facto para efeitos de divisão de coisa comum. Isto complica a vida das pessoas? Complica e muito, porque imaginemos então que este meu ex-companheiro casou com uma outra pessoa em regime de comunhão geral de bens. Na comunhão geral de bens, tudo que é patrimônio é conjunto, não é? Tendo algumas exceções, então complica muito a vida das pessoas, mas realmente o legislador, ou por distração ou propositadamente, acabou fixando que não existem prazos para o reconhecimento da união de facto. Então, daqui a 20 anos eu não posso estar a pedir, depois de ter terminado a relação há 20 anos atrás, eu não posso estar a pedir hoje, 20 anos atrás não, porque não era reconhecido, mas daqui a 20 anos eu não posso estar a pedir o reconhecimento de uma união de facto que terminou hoje, até que haja, obviamente, alteração de leis. O segundo ponto também que eu quero deixar como nota final é que não existe obrigação de registrar a união de facto. Então, não é preciso que a união de facto seja registrada para que vocês tenham ou possam exigir os vossos direitos, ok? A questão das vantagens do reconhecimento são aquelas que eu expliquei, mas o facto da união de facto não ter sido reconhecida não retira os direitos. Agora, quando existem conflitos, obviamente tem que se reconhecer para depois poder-se provar que realmente aquele bem também me pertence ou lhe pertence. E é tudo. Do Demétrio, acho que extravasei muito, mas pronto, já sabe, quando eu começo a falar sobre isso, acabo me entusiasmando um bocadinho. Espero ter referenciado pelo menos aquilo que são os pontos essenciais da união de facto. Muito obrigado, doutora Tânia. Sinceramente, eu sou jurista e advogado, mas ainda não tinha constatado que existe tanta coisa por falar em relação à união de facto e a forma como apresentou, perguntando-se a si própria e apresentando as questões, deu para clarificar muitos aspectos e deu para ter ainda muito mais curiosidades em relação à união de facto. E eu acredito que os nossos participantes que aqui se encontram tiveram estas curiosidades, alguns terão depois, quando fizerem a revisão do vídeo, ou quando tiverem a oportunidade de contactar com o vídeo que estará disponível no Facebook e posteriormente na nossa página do YouTube. Quero mais uma vez, doutora Tânia Watt, lhe congratular pela profundeza, pela clareza, pela transparência com que abordou este tema. Parece-me que ainda não temos questões. Eu tenho duas questões, enquanto as pessoas não colocam as questões, eventualmente também abriremos espaço para que 2 ou 3 pessoas coloquem a questão assim live. Eu vou já colocar a minha questão. Primeiro começo pelo comentário de que apercebi-me de vários aspectos, desde a constituição da união de fato, a questão dos efeitos, a questão da extinção, não é? E interessou-me esta questão da eventual prestação de alimentos ao outro unido de facto numa situação de separação. Praticamente, quase que tudo que se trata em matéria de casamento acaba sendo aplicável ou acaba se tratando também numa situação de união de fato. Agora, a minha primeira questão é a seguinte: será que o legislador ou o Estado, porque as pessoas podem não saber quem é o legislador, mas vamos dar assim dizer, o Estado, ao prever, ao consagrar numa lei esta proteção à união de facto, não estaria a desincentivar as pessoas de eventualmente casarem? Eu conheço muita gente que está em união de fato, até as minhas colegas que aqui nos acompanham, algumas estão nessa situação de união de fato. Não seria um desincentivo ao casamento? Esta seria a minha primeira questão. Vou colocar a segunda logo, então a Tânia talvez responda a ambas. A segunda questão que eu tenho é a seguinte: quanto a este requisito de 3 anos, não é? Para que as pessoas se constituam em união de fato. A minha questão é a seguinte: imaginemos que as pessoas estão juntas e está tudo bem durante 2 anos, 11 meses e 27 dias, e depois tem-se dito que as mulheres são vítimas. Não vou dar exemplo da mulher. O marido decide, porque vai a uma festa sem consentimento da
da sua esposa, vamos assim dizer, penso que é permitido assim dizer, mesmo que se esteja em união de fato, e no dia que eles completariam os 3 anos, eventualmente ele dorme fora, dorme no sábado, dorme de sexta para sábado e de sábado para domingo, lá na festa com os amigos onde se encontrava. Como é que fica a questão da contagem do período da união de fato? Será que se suspende e se suspende, há de se completar nos 2 dias subsequentes ou é preciso reiniciar a contagem do prazo para se constituir a união de fato? Tânia, são estas, hoje te apanhei, vou aproveitar. Enquanto as pessoas não colocam as questões, eu vou aproveitar. Então, são estas as 2 questões que tenho de momento e gostava de ouvir os teus comentários. Obrigado. Ok, obrigada, Dimétrio. Olha, eu vou começar por responder à segunda questão. Como eu disse, apesar do legislador estabelecer lá a questão da estabilidade e a questão dos 3 anos de forma ininterrupta, nós temos que olhar para a realidade e a natureza humana. Então, uma interrupção de 2 dias não é suficiente para interromper a contagem do prazo, não é? O que é importante é clarificar que quando falamos de uma interrupção, falamos de uma interrupção com caráter mesmo de finalização. As pessoas zangam-se, os casados também zangam-se, e o facto das pessoas se zangarem e ficarem 2 ou 3 dias sem falar uma com a outra, ou 2 ou 3 dias de sair de casa, isso não impede que os efeitos do casamento se produzam. Então, a mesma coisa com a união de facto. Então, temos que olhar para a realidade específica de cada caso e perceber se a intenção daquela interrupção foi meramente por uma simples zanga ou, eventualmente, se a interrupção for realmente como algo definitivo. Ora, imaginemos que a pessoa, que se prove 10 dias antes que a pessoa realmente saiu daquela relação de forma definitiva, mesmo assim será muito complicado provar isto em tribunal. Porquê? Porque haverá sempre a suspeita de que a pessoa fez de propósito aquilo para que não se produzissem os efeitos da união de facto. É preciso ter muito cuidado com este ponto também, porque haverá pessoas que tentarão ser mais espertas do que o legislador para terem algum grau de proteção quanto ao seu património, porque senão vai ser sempre assim. 30 dias antes de terminar o prazo, a contagem do prazo dos 3 anos, a pessoa separa-se, fica 6 meses fora, depois volta para a mesma pessoa. Depois fica mais 3 meses, 2 anos e 10 meses, a mesma coisa. Então é preciso também garantir realmente que o legislador tenha, o julgador, neste caso o juiz, terá que avaliar a situação e perceber se há também, não existem aí também atos de má fé. Mas na minha opinião, obviamente que é a minha, pode não coincidir com a de outras pessoas, mas na minha opinião não se deixa de se verificar a questão da união de facto. As pessoas terminaram durante 2 dias sangrados, depois ele voltou, retomou, a contagem nem se interrompeu, na minha opinião, não se interrompeu. Quanto à primeira questão, eu sou muito suspeita, porque eu sou das poucas que defende que as pessoas estão a ser de alguma forma conduzidas para a ideia de que, vamos lá, pelo conforto da união de facto, não precisamos de casar. É verdade, temos efeitos que são conjuntos, mas eu acho que a falta de liberdade das pessoas eventualmente poderem escolher o que querem e como querem já devia ser um desincentivo para as pessoas estarem em união de facto. De qualquer forma, é sempre mais trabalhoso. Eu sei que o casamento tem outras particularidades que também são desvantajosas relativamente à união de facto. Vamos olhar para uma situação concreta. Quando as pessoas se querem divorciar, e imaginemos que uma das partes não concorde com o divórcio, a pessoa que seja a principal culpada da violação do dever conjugal. Vamos lá dar um exemplo prático. Então, eu estou casada com uma determinada pessoa e eu acabei cometendo o adultério. Eu, Tânia, já não posso pedir o divórcio porque eu aqui cometi o adultério. Só a outra parte se sente enganada e ferida é que eventualmente pedir o divórcio. Obviamente que isto complica as contas, porque a pessoa que foi traída pode não querer o divórcio. E esta outra pessoa terá que ficar à espera tempo para fazer estes 3 anos de separação de facto, para depois pedir o divórcio com base nesse mesmo fundamento. E há um conjunto também de outras informações do casamento que são realmente constrangedoras. Primeiro, no casamento, no divórcio litigioso, é preciso determinar quem é o culpado. Então, vamos ter que discutir sobre o que aconteceu. Não se dá essa dignidade às pessoas, muitas vezes, de acabarem esta relação de forma um bocadinho mais pacífica, porque no litigioso é preciso que a pessoa fez tal, e por isso ele é o principal culpado. E o juiz tem que julgar
quem é o principal culpado? Como se fosse possível, toda a gente aqui que esteve num casamento ou numa união de facto, nós sabemos que as coisas não são tão simples assim, que muitas vezes é complicado de provar quem é o principal culpado. A pessoa que fez a coisa em último lugar pode parecer o principal culpado, mas não sabemos quais são os precedentes, o que aconteceu previamente para que se chegasse àquela situação. Então, o que estou a querer dizer é, existem realmente situações do casamento que acabam até desmotivando as pessoas a casarem e a preferirem ficar na união de facto, que é mais informal, zangar, já não querem estar juntos, cada um vai para o seu canto, o máximo que vai acontecer é terem que disputar e saber exatamente quem é dono do quê e de que patrimônio que eles são donos conjuntamente. Mas pouco mais haverá a discutir. Então, não há que declarar a culpa na separação da união de facto, não há que discutir de quem é o principal culpado, não há que esperar não sei quanto tempo para este processo ser de alguma forma resolvido. Nós sabemos que os processos de divórcio religioso são bastante longos. Agora, eu acho, e aqui vou falar mais na parte técnica do direito, eu acho que há uma contradição entre aquilo que a Constituição estabelece e aquilo que a lei da família estabelece. Porque a Constituição, em nenhum momento, coloca lá a união de facto como forma de constituição de família. Diz lá que a forma privilegiada de constituição de família é o casamento. No entanto, a lei ordinária, isto é, a lei da família e a lei das sucessões, não é compatível com este fundamento de que o casamento é o mais importante de qualquer outra relação. Nós estamos aqui, a união de facto é quase elevar-se. Na lei das sucessões é igual e na lei da família está quase ela por ela, não é? Não há muitas diferenças entre as duas. Então, eu acho que, infelizmente, o reconhecimento da união de facto e o reconhecimento de mais direitos e deveres da união de facto acaba, assim, desincentivando a opção pelo casamento. Infelizmente, eu digo infelizmente porque para o legislador, para o Estado, vamos aqui falar para o Estado é conveniente que as pessoas se casem, porque a coisa fica mais organizada, a situação fica mais organizada, tem-se clareza de quem está com quem, tem-se clareza sobre quais são os efeitos concretos que vão se produzir, tem-se clareza sobre toda a situação, não só a situação pessoal, mas também a situação financeira. Na união de facto, a não ser que as pessoas reconheçam a união de facto pela via administrativa ou pela via judicial, as pessoas estão assim, no fundo, um bocadinho escondidas da realidade do Estado, né? da identificação do Estado. Não estão escondidas no sentido social, porque as pessoas saberão que elas vivem como se casadas fossem, mas para o Estado em concreto, ele não consegue ter a informação concreta de quem está com quem e quais são os efeitos daí resultam. Então, sim, só para responder a tua questão, Dimétrio, eu considero sim que desincentiva ao casamento. Obrigado, Tânia. Temos aqui várias questões. Temos uma questão do Paulo Simão, que pergunta se a união de facto é legal, por que não a legalização da mesma para efeitos de produção? No fundo, o que ele quer saber é por que a união de facto não releva para efeitos de referência no BI, na parte relativa ao Estado Civil. Aí foi uma simples opção do legislador, né? Foi uma simples opção do legislador. Mas também temos que olhar numa outra perspectiva. O legislador não é muito consciente das decisões que estão agora da questão do Estado Civil. Porque, convenhamos, qual é o interesse de as pessoas terem Estado Civil de divorciado e Estado Civil de viúvo? Porque a partir do momento que a pessoa está divorciada ou viúva, é como se ela voltasse ao Estado Civil de solteiro. No entanto, o legislador faz questão de dar o histórico. Quer dizer, toda a gente que tem um BI que tenha lá divorciado, toda a gente vai saber que a pessoa esteve casada e esteve divorciada. Toda pessoa que for viúva, toda a gente vai saber que teve um parceiro e que acabou ficando viúvo. Obviamente que isto tem alguns efeitos nefastos para a situação. Não vou falar dos divorciados, mas vou falar dos viúvos em particular. Cada vez que eu tenho que ir tratar de uma documentação e a pessoa diz Estado Civil viúvo, é como se fosse um lembrete constante de que ele perdeu uma parceira ou um parceiro. Na minha opinião, isso não faz nenhum sentido. Agora, o Estado Civil de união de facto seria, no fundo, o Estado de reconhecer de forma categórica e definitiva que casamento é igual à união de facto. E parece-me que o legislador ainda não está preparado para esta realidade. Ele ainda está a tentar verificar como é que ele vai lidar, como é que isto vai acontecer, mas ele não está preparado para reconhecer a equiparação entre uma situação e a outra. Então, por isso é que eu acho que vai postergar. Mas, assim, é uma realidade que é igual em muitos países. Se forem para a realidade brasileira, também não existe Estado Civil do unido de facto. Em Portugal também não existe Estado Civil do unido de facto. Então, muitos dos legisladores têm optado pela mesma solução de não existir Estado Civil do unido de facto.
Eu lembro-me que numa discussão há pouco tempo, numa jornada de direito da família, havia um orador, não vou dizer só porque pode ser que ele não tenha interesse que eu diga desta forma, mas ele dizia que não, que era bom que houvesse reconhecimento do Estado Civil por uma questão de facilitar a identificação daquele sujeito, para que aquele sujeito ou aquele homem ou aquela mulher não possa prejudicar o outro parceiro. Porque imaginemos, como não existe Estado Civil, quando a pessoa vai celebrar um contrato de compra e venda do imóvel, ele ou ela pode declarar de forma propositada de má fé que ele é solteiro ou que é solteiro, não é? Então, se é solteiro, a outra parte não carece de procurar informação de qual é o Estado Civil, qual é o regime de bens. Mas ele pode fazer isso com a intenção de prejudicar o terceiro. Porque ele sabe que aquele negócio basicamente não terá validade nenhuma. Por quê? Porque para vender coisa que seja bem comum, necessita do quê? Do consentimento do outro parceiro. Então, pode muita gente agir de má fé, alegar no Estado Civil, como solteiro, por exemplo, ou viúvo, que é aquilo que vai ter lá no BI, quando de facto ele está numa união de facto e precisaria da autorização do outro parceiro para poder vender ou comprar. Então, isto é realmente perigoso porque as pessoas não têm como controlar. Ninguém vai no banco, não vai esperar e dizer, olha, espera, deixa-me lá verificar na Conservatória do Registro Civil se existe o reconhecimento da união de facto. E mesmo que vá para o Conservatório do Registro Civil, muitas das uniões de facto, se calhar 90% ou 99% das uniões de facto, não estarão reconhecidas. Então, o banco nem teria como verificar isso. Um vendedor ou um comprador também não teria como verificar isso. Então, deixa realmente as pessoas numa posição de algum desconforto ou de alguma insegurança. Então, realmente deve-se ter muito cuidado relativamente a isso. Então, isto é também uma das desvantagens de estar na união de facto, que as pessoas podem realmente vender património que é vosso, está registrado em nome de um, mas vocês compraram durante o casamento, não é? Compraram durante o casamento, então é bem comum. Mas como está registrado em nome de um e não existe Estado Civil de casado, a pessoa simplesmente vendeu e a pessoa nem soube. Então, também muito cuidado relativamente a esta questão. Acho que esta questão eu respondi, Demétrio. Sim, Tânia. Ficou claro. Temos outra ainda do Paulo, que diz, em termos de exercício do poder parental ou em termos de paternidade, como ele diz assim, como é que fica a questão dos filhos numa situação de separação ou de extinção da união de fato? Ok, também é uma questão bastante simples, porque ela é equiparável à situação de casamento. Então, as pessoas se separaram, não é? Não se divorciaram, porque só se divorciam as pessoas que estejam casadas. Eles se separaram, acabou aquela união de facto. Então, é preciso saber com quem ficam as crianças, primeiro, não é? Com quem fica a guarda das crianças, e segundo, qual é o valor da pensão. Qual é a situação normal? O que as pessoas geralmente costumam fazer? As pessoas não vão pedir o reconhecimento da união de facto para depois pedir a regulação do poder parental ou pedir a pensão de alimentos. As pessoas vão direto para o Tribunal de Menores. Então, lá no Tribunal de Menores vão declarar que existe uma criança, existe um menor de idade, que o pai é X e a mãe é X, que a criança coabita ou vive com a pessoa X e que por esse motivo se pede alimentos. Então, assim, é preciso separar muito bem a relação de união de facto ou a relação entre pessoas casadas e a relação dessas pessoas com os seus filhos. São duas relações distintas. Então, independentemente da situação, da situação do seu pai ou da sua mãe, se estão casados, estão unidos de facto, estão separados, foi um filho que resultou de uma única noite, não interessa ao legislador qual foi a situação que aquela criança surgiu, interessa saber quais são as obrigações que cabe a cada um deles e que estas pessoas cumpram com as suas obrigações. Então, não há diferença no tratamento dos filhos que resultem da união de facto e dos filhos que resultem, por exemplo, do casamento ou de filhos que resultem de uma relação ocasional. Todos eles têm direito têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres, obviamente, também no futuro também terão deveres. Então, não há diferença relativamente ao tratamento destes filhos nascidos dentro do casamento, durante a união de facto ou eventualmente fora de qualquer uma destas relações. Obrigado, Tânia. Temos mais duas questões agora do Mariano, que pergunta como é que se adquire a união de fato, pois pergunta qual é o tempo probatório para se considerar que já estamos no momento do regime de bens comuns ou de bens adquiridos. Onde está a pergunta? Eu não percebi a pergunta. No fundo, a primeira tem a ver com
os requisitos para que se constitua a união de fato, e a segunda tem a ver com o período, o momento a partir do qual se considera que já se verifica o efeito do relativo ao regime, o efeito patrimonial relativo ao regime de comunhão de bens adquiridos. A partir de que momento é que se considera que já se verifica esse efeito? Dime até a pergunta de quem? Acho que é melhor eu ler. É do Mariano Vale. Tá bom. Como adquirir? Olha, Mariana, não se adquire a união de facto, né? É como eu disse, quando nós falamos da união de facto, nós falamos como se, o legislador apresenta a união de facto como se fosse um conjunto de elementos que devem ser preenchidos para que as pessoas possam exigir os direitos que resultam da união de facto. Como eu tinha explicado no início, nós falamos assim, quando nós falamos sobre, e Dimétrio podes me ajudar aqui, que eu percebo pouco de futebol, mas como é um homem, acho que talvez explicado com um jogo de futebol seja claro. Para que o jogo de futebol ocorra, é necessário que seja um determinado campo, com determinadas dimensões, que existam balizas, não é? Balizas. É necessário tantos jogadores, se for em caso de futebol como é que chama? De futebol de 11 ou futebol de salão. Então, existem regras que devem ser preenchidas para que nós possamos dizer que estamos perante um jogo de futebol. A mesma coisa acontece com a união de facto. Para que nós possamos dizer que existe união de facto, é preciso que nós saibamos estamos numa relação amorosa, que esta relação é uma relação singular, isto é, são vocês os dois, o Mariano, vamos lá imaginar o Mariano e a sua companheira, que existe exclusividade, então vivem, que realmente só estão vocês os dois, não estão mais uma terceira ou uma quarta pessoa, que efetivamente esta relação seja estável, então vocês têm uma relação relativamente estável, viveram juntos durante aqueles 3 anos, foram partilhando cama, foram partilhando a mesa, foram partilhando o espaço em que vocês vivem e, obviamente, quando esses requisitos todos estão preenchidos, estão respeitados, a partir desse momento é que o Mariano pode dizer eu estou em união de facto e a partir desse momento eu pretendo que se reconheçam todos os efeitos da união de facto, incluindo determinar quais são os efeitos patrimoniais e também os efeitos pessoais. Se um desses requisitos não tiver sido preenchido, não tiver sido respeitado, então não pode alegar que está em união de facto. Quanto à segunda questão, quanto ao tempo probatório para se considerar que está no caminho para só quando passa os 3 anos é que já pode alegar aquilo que foi adquirido. Não é? Então, é muito importante considerar o seguinte. Se estão a adquirir património, mas ainda não estão dentro dos requisitos da união de facto, isto é, ainda não têm os 3 anos, é importante que registrem os imóveis em nome dos dois. Se estão a adquirir, se estão no direito do seu aproveitamento da terra, ponham-nos o nome dos dois. Se estão a adquirir um imóvel, um apartamento, uma casa, ponham em nome dos dois. Se estão a adquirir o carro, ponham em nome dos dois. Porque não saberão, eventualmente, se vão realmente chegar aos 3 anos. Se põe em nome de um e não se reconhece os efeitos da união de facto, a pessoa perdeu. Aquela outra pessoa que contribuiu para aquele património acabou perdendo. Não? Então, é preciso garantir que esteja em nome dos dois. Porque mesmo que não chegue aos 3 anos, terão outros mecanismos legais para pedir parte daquele património. Já por direito das obrigações, com alegar que são comproprietários. Então, como comproprietários também terão direito àquele património que vocês têm lá, no registro do vosso nome. Então, é muito importante este ponto. Ter em consideração que, durante o decurso do tempo, até se chegar aos 3 anos, tenham todo o património de alguma forma organizado. Se os dois estão a adquirir, coloquem lá o nome dos dois pelo sim ou pelo não. E como eu disse, não estou a dizer que toda a gente que está em união de facto vai acabar se separando, mas temos que saber que a vida acontece. E ela acontece como? Ou ela pode conduzir-nos a que nós nos separemos, ou pode tirar um de vocês mais cedo da Terra, né? Vamos assim considerar. Então, um de vocês pode morrer mais cedo que o outro. O natural é que um morra mais cedo que o outro e não que morram os dois ao mesmo tempo. Então, se um morre antes do outro, o outro fica a ter que resolver esses problemas todos. Então, por que não ter as coisas todas organizadas para que se outras pessoas quiserem prejudicar o vosso companheiro ou o vosso companheiro, as coisas sejam lá muito bem organizadas. Nesse aspecto em particular é que eu acho que é muito, muito conveniente e muito útil realmente terem a união de facto reconhecida, porque na união de facto reconhecida já está lá tudo organizado. Se a pessoa morre, pelo menos a informação prévia já está lá de que existe uma união de facto. Relativamente a este ponto, eu queria falar sobre uma outra questão,
que não falei na minha apresentação, mas que acho que é importante chamar a atenção às pessoas que nos ouvem, que é a questão de, há muita gente que quer transitar da união de facto para o casamento. Muita gente faz isso. Depois de 10 anos de união de facto, 20 anos de união de facto, querem transitar da união de facto para o casamento. Muito cuidado quando isto acontecer. Quando eu digo cuidado, é que quanto à questão patrimonial. Não vão cometer o erro de casarem em comunhão de adquiridos. Porque fica tudo uma confusão, já não sabe qual é o bem próprio, qual é o bem comum, e alguém, um de vós, pode se aproveitar dessa situação. Então, o conveniente é não só que casa na comunhão geral de bens, porque aí vai ficar com o patrimônio, mas se houver algum bem que realmente era bem próprio, podem fazer uma convenção antinupcial em que declaram lá que este bem é comum, este bem é próprio, aquele bem é comum, aquele bem é próprio. Então fica muito claro para o futuro quais são os bens comuns e quais são os bens próprios. Então, quem queira transitar da união de facto para o casamento, o recomendado é que faça a convenção antinupcial, este contrato, em que vocês vão declarar com detalhe toda a situação patrimonial da vossa vida. Então, assim ninguém fica prejudicado. E também, obviamente, também não é justo para quem tenha bem próprio, tenha que casar em comunhão geral de bens, depois aquele bem próprio transforma-se em bem comum. Mas podem, através de uma convenção antinupcial, clarificarem tudo isto e viverem a vossa vida felizes para sempre. Muito obrigado. Eu acho que Mariana já foram respondidas. Sim, Tânia, se me permites, eu queria te endereçar um convite para o futuro, para falar sobre essa questão da convenção antinupcial, que é uma questão também importantíssima, mas pouco conhecida, porque as pessoas só ouvem quando o conservador diz casaram sem convenção antinupcial, presumindo que adotam o regime de comunhão de adquiridos, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre o que é uma convenção antinupcial e o que é que podem acordar numa convenção antinupcial. Temos outra questão da Inês, que é também interessante. É verdade que tem uma vertente que está relacionada com o direito de uso e aproveitamento da terra, e a forma como ela coloca a questão é a seguinte: se a pessoa vive a união de facto há mais de 10 anos e adquire um espaço, um terreno, e ergue edifício sem que o parceiro saiba. No caso de separação, o espaço também é dividido. Quer dizer, esta questão tem duas vertentes. Tem uma vertente do próprio do ato. Sim, é bem comum, sim. É por isso que aquela mulher, eu lembro daquele vídeo que circulou da mulher que tinha construído, não sabe muito bem em relação se estavam casados ou em um fato. Eu dizia lá no meu Instagram, que eu volto a dizer aqui para me seguirem lá no @tania.watt, eu dizia, pode esconder o que esconder, mas se descobrir, é bem comum. Agora, se a pessoa conseguir esconder muito bem, até a fim da relação, já é outra coisa, né? Mas, regra geral, se descobre, é bem comum. Basta ter sido adquirido durante a união de facto. A não ser que a pessoa prove, por exemplo, que ela tinha uma conta poupança antes da união de facto, mas lembra-nos que ela tinha lá 1 milhão de meticais, antes da união de facto. Depois, durante a união de facto, ela pegou naquele valor e foi adquirir o tal direito de uso e aproveitamento. Aí será bem próprio. Mas se aquilo foi a poupança que ela foi fazendo durante o tempo da união de facto, então é bem comum. Até porque eu disse, os salários são bem comuns. Muita gente vai ficar muito aborrecida com esta informação. Dimétrio, não concordas que muita gente vai ficar aborrecida com esta informação? Andaste a revelar segredos das pessoas. Mas ok, pronto, realidade é realidade e o direito deve ser conhecido para ser usado. Depois temos duas questões que eu vou colocá-las ao mesmo tempo, porque já precisamos terminar. A primeira é da Sheila Mavi, que diz: em relação ao processo de adoção, há alguma diferença na tramitação de todo o processo entre os unidos de facto e os casados? Essa é a primeira questão? Não tem nenhuma diferença, não tem diferença. Ok, igual. Muito bem. Depois temos uma questão do senhor Bernardo Vitorino Bernardo, que diz: boa tarde, doutora, estou profundamente grato pela sábia apresentação do tema. Bom, eu não li todos os outros disseram isto, não sei se estão a falar a sério, mas pronto, vou ler deste. Está profundamente grato pela sábia apresentação do tema, permita-me colocar a seguinte questão: a união de facto
tem vindo progressivamente a assumir maior relevância no ordenamento jurídico moçambicano, como se vislumbra na nova lei da família. Todavia, existem aspectos relativos a esta matéria que têm sido descurados pelo legislador. Um desses pontos relaciona-se com a divisão do patrimônio constituído durante a vida em comum, a quando da cessação da relação. Que soluções encontradas pela doutrina e jurisprudência moçambicana relativas à regulação desta matéria pelo direito em comum? Bom, no fundo, o que eu percebo desta questão, Tânia, é naquelas situações, nas várias dificuldades que foste trazendo no que diz respeito à divisão dos bens quando ocorre a separação ou quando se extinga a união de fato, que tipo de soluções práticas e concretas têm sido trazidas para aquelas situações que aparentemente não estão claras na lei? Olha, é muito complicado responder essa questão porque tudo tem que ser avaliado caso a caso, não é? Então tem que se olhar para todas as circunstâncias que estão envolvidas na aquisição do património. É preciso clarificar que no regime de comunhão de adquiridos, quando existe a dúvida sobre se o bem é próprio ou comum, presume-se que o bem é comum. Então cabe a outra pessoa provar que o bem não é comum. Então eu acho que isto é uma solução que o legislador trouxe que é útil, não é? Porque se presume, a outra pessoa tem que correr e vir demonstrar que o bem não é comum. Então, eu acho que isto é uma das soluções que o legislador apresenta. Outra solução, eu acho que é esta questão do prazo. Se não existe prazo para o reconhecimento da união de facto, para a dissolução e divisão de coisa comum, quer dizer que alguém que estivesse menos avisado quando se separou, quando ele fica mais avisado, ainda pode ir atrás do prejuízo, não é? Ainda pode ir pedir o reconhecimento e pedir a divisão da coisa comum. Agora, isto é tudo em termos teóricos, Bernardo. Em termos práticos, a coisa realmente complica e é difícil. E é um trabalho complicado para os magistrados judiciais verificarem isto. Também é um trabalho complicado para nós, advogados, também provarmos cada um desses factos. Até porque, quando as pessoas estão apaixonadas, as pessoas não registram nada. Quando as pessoas estão deeply in love, não é? Profundamente apaixonadas, nada é organizado. Ai, não, vamos ficar juntos para sempre, vamos lá ver no caminho, vamos resolver no caminho, e a coisa vai andar. Só quando vêm nos procurar, lá no final, quando a coisa está azeda, é que começam a ter que provar essas questões. E depois, muitas vezes, não tem uma prova. Não tem absolutamente nenhuma prova. Então, realmente é um trabalho complicado. Eu creio, Bernardo, que o legislador dá algumas soluções, mas também vai depender muito da informação que a pessoa nos traz e também das habilidades do advogado ou da advogada ao resolver o caso concreto. Obrigado, Tânia. Para terminar, é da Sheila. Ela Sim, pergunta, a ex-companheira viveu sob a dependência financeira do ex-companheiro, mas vamos inverter. O ex-companheiro viveu sob a dependência financeira do ex-companheiro. Será que pode pedir pensão alimentícia? Agora, já Sim, existe. não. Também as mulheres reclamam, dizem que os exemplos são sempre dados a pesarem para o lado delas, então vamos inverter. Então, é a questão da pensão. Dimétrio, eu acho que é uma questão que é para deixar reflexão, porque eu acho que a lei da família sempre foi olhada como uma lei de proteção das mulheres. Mas agora nós temos que olhar, e realmente durante muito tempo ela foi uma lei muito virada para a proteção das mulheres, apesar de não dizer, não é? Nós percebíamos que era essa a intenção, porque muitas mulheres estavam numa situação de desfavorecida. Não estou a dizer que não existam muitas mulheres nessa situação, mas agora também já existe o outro lado da moeda, muitas mulheres que têm como função o sustento da família. Então a coisa também vai começar a saber dos dois lados. Pode ser que algumas reflexões comecem a mudar com base nisso. Mas respondendo à questão da Sheila, pode sim, pode, viveu na dependência. Agora, muito cuidado com o ponto. Não é suposto que as pessoas fiquem dependentes ad eterno, isto é, internamente, do ex-parceiro. O que o legislador quer acautelar é, vamos dar alimentos para que esta pessoa possa se reerguer. Por exemplo, se a pessoa não trabalhava, procurar um emprego e vai estabelecer um prazo razoável. A partir daquele prazo, em algum momento, o outro cônjuge pode vir dizer, o ex-companheiro pode vir dizer que, olha, eu já sustentei esta pessoa durante 2, 3 anos, a pessoa nada fez, prova que a pessoa não agiu de boa fé, não procurou trabalho, continua a ter comportamentos gastadores excessivamente, então ele também pode pedir para deixar de pagar alimentos. Mas podem existir situações particulares, como eu expliquei, questões de doença, que este direito, esta obrigação pode realmente se perpetuar durante muito tempo, não é? Muito tempo. Mas sim, pode pedir sim, se ela é dependente, pode pedir sim alimentos. Também os unidos de fato, não só os casados.
Muito obrigado, Tânia. Agora, últimos recados, últimas considerações. Não, é assim, eu acho que vocês foram acompanhando a dinâmica das particularidades da União de Facto. Ele realmente é um regime que tem um grau de proteção bastante grande, mas essa questão de se manter esta informalidade, esta possibilidade de informalidade, ela provoca alguns constrangimentos, devem ser observados pelas pessoas. Cuidado com esta ideia de estabilidade. Ok, estamos em União de Facto, vamos ficando, não organizam a questão patrimonial, não organizam, deixam tudo muito bem claro e depois gera-se uma comoção quando a pessoa falece. Não é tanto a questão do divórcio, mas quando a pessoa falece. Nós sabemos qual é a nossa realidade, qual é a nossa realidade tradicional, como é que os familiares da pessoa que falece se posicionam quando acontece uma coisa dessas. Então, parceiras e parceiros, digo para os dois sexos, né? Homens e mulheres, se têm essa consideração pela vossa parceira ou pelo vosso parceiro, ou eventualmente pelos vossos filhos, tentem deixar as coisas organizadas. Tentem organizar o património, tentem clarificar o que é, o que não é, o que é bem próprio, o que não é bem comum, e conversem. Que eu acho que o maior problema disso tudo é que as pessoas não conversam, né? Mesmo para a questão do casamento, não tem diferença. Muito raramente, eu não sei de metro, se o vosso escritório alguma vez recebe alguém que vem antes de casar dizer, olha, eu quero me sentar e perceber qual é o regime de bens. Olha, eu quero saber, olha, vamos lá conversar aqui e fixarmos qual é o regime de bens, vamos lá clarificar que isto é bem próprio, aquilo. As pessoas no auge do amor acham que falar de dinheiro é algo sujo, é algo impróprio, e não é. Porque nós sabemos que a maior causa do divórcio não é sequer a questão da infidelidade, do adultério, é questões patrimoniais. Quando eles não se acertaram em saber qual é a contribuição de cada um, qual é o papel de cada um, como não se acertaram lá do início, no meio do percurso, acabam as coisas começando a não funcionar. Então é importante olharmos para essa questão patrimonial como um elemento igualmente importante. Não é feio falar sobre dinheiro, porque é o dinheiro que vai permitir que vocês se alimentem, se vistam e possam investir. Então, se vocês souberem antes de se unirem de forma definitiva e tendencialmente para sempre, é importante vocês saberem quais são as prioridades de cada um. Se calhar a prioridade de um é viajar pelo mundo e a prioridade do outro é ter uma mansão. Será que essas prioridades podem ser compatíveis? Depende. Se eles forem muito ricos, é possível compatibilizar. Mas se eles tiverem um orçamento médio, não é possível compatibilizar essas duas realidades. Então, por falar sobre isso antes, clarificarem, não quer dizer que vocês vão concordar logo à partida, mas vão pelo menos começar a negociar os termos de como é que este processo vai ocorrer. Então, eu acho que isto é um ponto importante. Acabei saindo um bocadinho pelo casamento, né, por causa da questão da convenção antinupcial, mas é a mesma coisa com a união de facto. As pessoas decidem em algum momento que vão viver juntas. Dizem, olha, a partir de hoje vamos começar a viver juntos. Ou pelo menos um vai começando a deixar a calça lá, o casaco lá, então vão começando assim. Mas de repente, em algum momento, eles decidem que a partir de agora nós vamos, queria dizer outra coisa, ainda bem que não disse. Vão acabar por viver juntos. Então, é importante nesse momento que vão decidir viver juntos, porque não se sentarem e conversar quais são os termos desse acordo. Ok, quem é que vai pagar o quê? Quem é que vai contribuir com o quê? Quais são os nossos projetos futuros? Queremos construir ou queremos comprar apartamento? Tudo isso tem importância quanto à questão de não limitar e não eliminar os conflitos, mas reduzir em grande maneira os conflitos que podem surgir durante a união de facto ou durante o casamento. Mas acho que já falei muito. Né? Tânia, muito obrigado. Quero pedir a todos uma grande salva de palmas por onde estiverem. Não precisam ir atrás da Tânia, porque agora estamos em momentos de restrição por causa do Covid. Podem ativar os vossos microfones e vamos todos fazer uma grande salva de palmas para a Tânia, porque ela merece. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Quero agradecê-los pela participação, agradecer a Tânia de forma muito especial por teres queimado parte do teu tempo, que nós sabemos que é precioso, para ajudar-nos a falar de direito em português. Contamos contigo, Tânia, contamos com os participantes para as próximas oportunidades. De recordar que este vídeo estará disponível no Facebook de Demétrio Manjate e depois estará também disponível na página do YouTube da Filipe Sitoy Sociedade de Advogados. Acredito que a Tânia também há de fazer o reshare nas suas páginas sociais. Tânia, obrigado e fique bem. Ok, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Adeus a todos.
Obrigado.